porque centroavante é artigo raríssimo no mercado, né? Centroavante que faz gols e que tem essa característica aí que o Felipe Luiz quer. Já trazia realmente esse nome, era um nome na planilha de jogadores que o Felipe Luiz gostaria de contar, né? Pela questão característica do Cauã Elias. É uma característica muito próxima ao do Caio Jorge, por exemplo. É um jogador que tem muita mobilidade, é um jogador que busca jogo, é aquele atleta que faz o famoso perde-pressiona. É um jogador que entra perfeitamente dentro daquele estilo de jogo que o técnico do Flamengo procura hoje no mercado de transferências. Inclusive, não só o Flamengo, mas outros clubes também buscam um atleta com esse perfil. E é um atleta realmente hoje, digamos assim, raro para conseguir contratar com um valor acessível de mercado. Um jogador hoje caríssimo ter um atleta dessa forma, porque é o estilo que qualquer europeu hoje gostaria de adotar no seu esquema de jogo. Um atleta que tem mobilidade, um atleta de mobilidade com habilidade e conclusão para gol é muito difícil você conseguir. E é jovem o Cauã Elias. Ele saiu muito novo do Fluminense, jogador formado na base de Xerém, um atleta que eu pude acompanhar um pouco aqui no Rio de Janeiro, e é um atleta que realmente está lá no futebol do leste europeu, por mais que o Shakhtar Donetsk seja uma equipe considerável na questão de disputar as principais competições na Europa, não é o grande mercado, o grande centro. A informação que eu tenho é que era um nome realmente debatido pelo clube, não era a prioridade sempre foi o Caio Jorge, por se tratar de um jogador aqui do mercado nacional e que o Flamengo já observava há mais tempo, mas é um atleta que pode se encaixar perfeitamente naquilo que o Felipe Luiz quer e pretende. Contratar um jogador hoje por 15 milhões de euros, eu entendo perfeitamente que é o valor de mercado dele adotado pelo Transfer Market, mas os ucranianos com toda certeza vão querer um valor muito maior. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar o Cauã Elias, é um jogador que consegue atuar tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo e também como aquele realmente centroavante, jogador de área. Jogador que tem bom cabeceio, jogador que tem boa finalização, bom drible. Então, tem muita gente que eu acho que vai fazer qualquer tipo de crítica ao Cauã Elias sem conhecê-lo bem. Mas para quem teve a oportunidade de ver esse jogador pelo Fluminense e também teve a oportunidade de ver pelo menos alguns vídeos ou até mesmo atuações dele pelo Shakhtar Donetsk, pode ser um jogador interessante ao Flamengo. E o José Botto tem boa relação também com os dirigentes ucranianos, porque já passou por lá. Então, tudo isso pode até facilitar a vinda do Cauã Elias para o Flamengo, que não tem muita pressa, né, Júlio, para fazer qualquer tipo de contratação. Tem até março para poder fazer qualquer contratação, tem aí a base montada do time de 2025. Então, eu acho que o Flamengo trabalha com paciência para, quem sabe, até mesmo ter uma oportunidade de mercado para fazer a contratação aí sem desprender muita grana. Seretor, você falou um pouquinho sobre o Marcos Antônio, o Renan falou sobre o Cauã Elias, são jogadores que estão sempre na alça de mira e ventilados, né, no dia a dia, no noticiário esportivo, em relação ao Clube de Regatas do Flamengo. E já que a gente até ia começar a falar sobre o Thiago Almada, mas vamos pegar nesse tópico do Cauã Elias, porque acabou de sair essa informação atualizada também dos colegas, o Bruno Andrade, da UOL, né? Acho que é da UOL, se não me engano, Bruno Andrade, ou da ESPN, não me recordo agora. É tanto nome UOL. que eu até perco. Da UOL, né? E ele publicou, segundo a matéria escrita pelo próprio, que o Cauã Elias é o nome do radar. Perdão, ESPN, só para dar o crédito correto. É isso. Inclusive no programa Fala Fonte, né? Até brincando com o pessoal, que o público pergunta, qual é a fonte? Quando eu dou uma notícia, Júlio, qual é a fonte? Eu falo, fonte Água de Lindóia. Enfim. Cauã Elias é o nome no radar do Flamengo, mas o alto valor impede o avanço. Nós já sabíamos, informávamos aqui sobre o Cauã Elias. Então, para a galera que está perguntando qual é a fonte, mais uma fonte. O Shakhtar Donetsk avalia o ex-atacante do Fluminense em 35 milhões de euros, em torno hoje de 220 milhões de reais na cotação euro-real. O Flamengo entende que o valor é muito alto para uma aposta. A diretoria rubro-negra prefere investir em essa quantia em um jogador já consolidado, como realmente de fato. Eu conversei com uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo que procura um atleta de 22 a 26 anos com um pouco mais de experiência e de preferência na nacionalidade brasileira, né? Que chegaria para disputar posição com o Pedro, mas não necessariamente ter as características do número 9 da Gávea. Uma possibilidade que ganha força nos bastidores do Flamengo é guardar o dinheiro
e investir em um atacante mais forte ainda na janela do meio do ano. Minha pergunta, esse 2 em 1 para você, o Cerito, é, primeiro, você falar um pouquinho o que você tem em relação ao pensamento de Cauã Elias, jovem ex-fluminense, formado nas divisões do Tricolor Carioca e hoje no Shakhtar, clube do qual o José Boto já trabalhou um período em sua carreira, e também sobre essa possibilidade da dificuldade que o Flamengo está tendo de uma forma doméstica de contratar um atacante que atua no futebol brasileiro, ou até mesmo um jogador que preencha as lacunas ou até mesmo as carências pontuais e visualizadas pelo técnico Felipe Luiz taticamente. O Flamengo não está conseguindo repor ou adicionar ao elenco um atleta com as características que o Felipe Luiz deseja. Então, eu queria que você falasse sobre o Cauã e essa possibilidade do Flamengo só ir ao mercado procurar um atacante no meio do ano. E só vou colocar uma observação, um asterisco, para colocar um molho aí, uma pimenta essas duas perguntas que eu fiz para você. Uma observação. Em um podcast em Portugal, o José Boto, após os títulos da Libertadores e Brasileiro, ele deixou claro que uma das principais, ou então um dos principais erros ou equívocos da sua gestão no ano de 25 foi a situação do Mickey Johnston, né, ter vazado aquela situação toda, né, com, inclusive o nosso, aqui tudo indica, colega de produção de profissão aqui, o Mauro César, né, enfim, tem também o post em relação a mim, mas ele disse sobre o Mickey Johnston e a dificuldade de ter contratado um atacante para o lugar do Pedro, que se lesionou, voltou de uma lesão séria anteriormente, teve a fratura no braço, muitas lesões, e o Flamengo não tinha um centroavante com características ou para preencher aquele espaço. Então ele diz que um dos principais erros que ele teve foi esse na temporada. Tanto que procurou o Marcos Leonardo naquela oportunidade e não avançou, e o próprio Flamengo confirmou. Então, colocando essa observação, esse molho, como é que o Flamengo avalia que vai guardar o dinheiro para contratar de novo um jogador no meio do ano, se já está avaliando e analisando que precisa contratar um jogador para essa posição? E vai ter Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa, Recopa. Não seria insistir num erro? Seria. Mas, ô Júlio, é o seguinte, esse jogador existe, né? Porque centroavante é artigo raríssimo no mercado, né? Centroavante que faz gols e que tem essa característica aí que o Felipe Luiz quer. Porque se você quer um centroavante... o Pedro Raul, por exemplo, o Flamengo não quer o Pedro Raul que joga no Corinthians? Leva o Pedro Raul, é centroavante. mas não tá nas características que o Felipe Luiz quer, né? Com essas características, o cara que faz gols, que se movimenta, que pressiona a saída do adversário, que é bom no perde e pressiona, que tem mobilidade, são raríssimos os centroavantes. No mercado brasileiro, o Flamengo tentou trazer o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Caio Jorge, não conseguiu, fez a oferta, uma oferta altíssima, né, dentro dos padrões do futebol brasileiro, só que do outro lado o Cruzeiro não quis vender e aí não saiu o negócio. No mercado internacional, o Flamengo já perdeu o Tati Castellanos, né? Se é que de fato houve interesse nele, mas ele foi para o West Ham, né? Ele foi para o West Ham da Inglaterra, e aí as opções vão ficando escassas. O Cauã Elias, na minha opinião, seria uma aposta do Flamengo. Já não é um jogador pronto, um jogador cascudo, um jogador talhado, um jogador que você vai falar assim, bom, vem, esse cara vem aqui para brigar por posição com o Pedro, se o Pedro não jogar, esse cara tá pronto para jogar no Flamengo. Eu acho que não, eu acho que ele ainda é considerado uma aposta, ainda não se provou uma opção confiável para jogar no Flamengo. E por esse valor aí, 35 milhões de euros, seria absolutamente inviável. Então talvez seja o caso realmente do Flamengo segurar a onda e esperar um pouco mais para ver se surge alguma opção no mercado. O problema é qual opção no mercado, né? O Flamengo vai ter que olhar muito o mercado, utilizar muito da criatividade, ou então pagar para ver e tentar investir muito caro, porque se é para o Flamengo, vai ficar mais caro, né? Pagar para ver e tentar investir muito caro numa aposta, que é o caso do Cauã Elias. Eu acho que a situação do Flamengo ela está muito complicada do ponto de vista
de mercado, porque quem o Flamengo quiser contratar vai ser mais caro. Sempre vai ser mais caro. E então o Flamengo vai ter que gastar muito dinheiro, sabendo que está gastando muito dinheiro, porque para ele Flamengo vai ser mais caro, ou contratando um jogador que já está mais pronto dentro do mercado, e esse jogador é mais difícil de ser contratado, porque ninguém vai querer abrir mão desse jogador, né? Se é que esse jogador existe, você conta nos dedos um jogador deste nível, né? Ou então tentar fazer uma aposta, que seria o caso do Cauã Elias, gastando muito dinheiro. É um dilema que o Flamengo vai ter que enfrentar. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.